Então, o Brasil, né, que nem essa questão da liberação do tirar o feto, liberação da droga, ser contra o Estado de Israel. O Brasil, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu fui lá e vi de perto, é fichinha do que está para acontecer no Brasil. Porque todas essas ações que o governo faz, que amplia a libertinagem e o afastamento de Deus, atrai sobre a nação a ira. Então, a consequência de tudo isso é a ira. Cada vez mais a sociedade se afasta, a ira de Deus vem. Até a questão do governo ser contra Israel, né? É pesado demais. Zacarias 12:3. Farei de Jerusalém uma pedra pesada contra todos os povos que se levantaram contra ela. Então, assim, Jerusalém é um epicentro, é um peso de juízo, você se levantar contra Israel. E o que nós estamos vendo, né? Dentro desse cenário escatológico? O mundo amando a Palestina e odiando a Israel. O que o mundo está atraindo? Mas também é bíblico que as nações se levantariam contra Israel, né? Sim. Mas aí as nações que se levantam contra Israel tá chamando o juízo para si, né? No Apocalipse, uma nação, por exemplo, que eu digo Zacarias 5, Isaías 13, Jeremias 49, uma nação que vai desaparecer do mapa é o Iraque. No milênio, o Iraque, essa região toda ali, que pega o crescente fértil até a Síria, vai ser uma terra de animais, está na Bíblia. Não vai desaparecer. Não vai habitar homem nenhum ali. Por quê? Principalmente porque o Iraque é o berço da civilização. O Jardim do Éden ficava no Iraque. Né? Tem 2 rios no Iraque, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates, passavam dentro do Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden era um jardim plantado ali. A partir do momento que o homem pecou, veio dilúvio e tal, o jardim foi selado e foi arrancado dali. Mas você vê que toda a profanação... Daí você vê a Torre de Babel. Foi erguida onde? No Iraque. Foi o primeiro movimento antideus da Terra. Deus destruiu a dispersão dos povos e a mística religiosa. Todas as religiões do mundo descendem de Babel. Surge em Babel. Então, quer dizer, o julgamento para aquele local é extermínio. Então vai ser exterminado. Vai ser exterminado, porque toda a profanação e o sistema Babilônia é onde? Iraque. Julgamento da Babilônia. Daí você tem a questão da Babilônia política e a Babilônia religiosa. Apocalipse 17, 18. Sistema babilônico religioso. O julgamento é destruição. Então, o sistema místico religioso surge em Babel, o sistema governamental único surge em Babel, fica na natureza humana até o Armagedon. Então, o Apocalipse extermina o governo humano, que foi instituído em Babel. E o local da origem é o Iraque. E, biblicamente, esse lugar desaparece. Meu Deus do céu. Só voltando ao assunto que a gente estava falando. A gente já falou muita coisa, né? O podcast, aqui, como a gente não tem uma pauta preparada, nós vamos construindo um podcast junto. E pastores com muitas informações é assim, ele sai de um assunto e vai para o outro, e vai totalmente longe. E o senhor acredita que tudo isso que nós falamos aqui, transespécie, drogas, que houve a liberação das drogas, tirar o feto, todos esses assuntos estão dentro de uma agenda globalista? Isso já está sendo... Não é algo que está acontecendo, é algo planejado de fato? Sim, você vê que o Emmanuel Macron na França, ele colocou na Constituição francesa o tirar o feto. Então, assim, quando você fala sobre isso, Estados Unidos, existem estados contra, mas aí vem a Suprema Corte, vem o Senado, vem... Por quê? Porque existe um sistema. E outra coisa, não era mais fácil, em vez de você ficar batendo em cima, que você pode tirar. Hoje você tem anticoncepcional, você tem preservativo, políticas de prevenção. Não existe. Porque eles não querem que previna, eles querem que tire. E aí, eu digo como pastor, que é uma agenda global, isso amplia e no Ocidente, né? No Ocidente, e como a China detém a questão do controle da natalidade, né? Então, não pode ter uma quantidade de filhos. Até agora, eles liberaram ter mais um, era um só. Então, veja, não podia ter. Então, se engravidasse, o que fazia? Tirava. Só que, vamos lá, eu não sei se você já tratou mulheres que tiraram fetos. O abalo psicológico é terrível, acabou. Né? A mulher acaba. Tem mulheres que acabam. Tem mulheres que até hoje, por ter tirado,
ela fica passando a mão na barriga. Como que se tivesse um ser ali dentro sendo gerado. Então, é uma vida. E a vida não é, depois dos 6 meses, a vida ela é concebida no ato que o esperma chega no óvulo. Acabou. É a vida. O feto está ali, né? Sim, já é uma vida. Já tem coração batendo. Já está se desenvolvendo uma vida. Então, você vê. E aí, psicologicamente, essa agenda mundial, para quem que está sendo oferecido todo esse sangue? Moloque. Então, existe uma divindade sendo cultuada por isso, que é desde o Antigo Testamento. Que os pais iam lá, né? Porque Moloque tinha a barriga, que era uma fornalha, e eles iam lá e ofereciam os seus filhos a ele. Então, veja, ela é algo que trai o quê? Traz o quê? A ira de Deus. A amplitude disso é o Apocalipse. É porque quem deu a vida é Deus e só ele tem o direito de tirar, né? Ou seja, os homens estão se fazendo de Deus quando... Sim. E a questão da liberação de droga é mundial. Por exemplo, ontem teve lá o Pseudo, que lá foi só um teatro, na Bolívia, de um golpe de Estado que ia tirar o líder do exército queria tirar o presidente. Na Bolívia, o plantio e a venda da coca é liberado pelo governo. Então, existem agricultores na Bolívia de cocaína. O senhor que teve lá, e como é que é essa sociedade lá? Concernente ao uso dessas substâncias. Então, porque na Bolívia é normal a pessoa... Tudo tem coca, né? A pessoa mastiga a coca, a pessoa toma coca com tererê. Lá é um absurdo. Como na Colômbia e no Peru. Então, assim... Mas a gente tem que analisar o quê? É venda muito barata, vicia muito os trabalhadores que trabalham nisso e jovens, e está alimentando quem? Então, por que tem um comércio tão grande de coca? É porque tem que ter venda. E se você amplia, você está entendendo? E tem que ter dependente, né? E aí entra no que a gente falou lá no início, uma sociedade dependente, ela é escrava. Ela é facilmente manipulada. Então, veja bem, você entorpecido, você não vê o que está acontecendo à sua volta. E é o que... Quanto mais cego você tiver por o que está sendo criado, mais fácil as coisas acontecem. Ô, pastor, então se o senhor fala que existe um planejamento para tudo isso que está acontecendo, dentro dessa agenda globalista, progressista, então o senhor acredita na existência dos senhores do mundo, famílias que governam o mundo nos bastidores de tudo? Sim, quando a gente tem que... Eu sempre digo que aquilo que o Senhor Jesus rejeitou, né, as famílias receberam, né? Quando você estuda sobre os Illuminates, lá que surgiu lá na Baviera, grupo de francos maçons que tiveram um princípio de governo mundial. Então, logo após o surgimento deles veio o Papa, né? O Papa deles é o Albert Pike. E é muito interessante que os escritores busquem aí, é só colocar no Google lá, as cartas de Albert Pike sobre as guerras mundiais. Então, Albert Pike falou de um domínio global através de 3G mundial. 2 já aconteceram, e a última ele fala que vai ser, o estupim da 3ª Guerra Mundial vai ser criado por muçulmanos e Israel.